dia, povo de Deus. Um ótimo Natal a todos. Vídeo de hoje, dia 25/12/2023. Quero estar falando sobre o referente tema: melhor é o fim das coisas. Vou repetir para você gravar. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E você vê que esse tema, estava meditando nele ontem, é algo bem interessante, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Você vê que uma história de vida, a história de vida de uma pessoa que chegou a um lugar longe, que tá em um lugar onde que não tinha como ela chegar. E aí depois, né, quando ela chega ali naquele lugar, aí as pessoas vão querer saber do princípio, como que foi o começo, para que ela, o que ela fez, pelo que ela passou para ela chegar até aquele lugar. Porque no começo das coisas ninguém quer saber muito não, né? Você vê que José, ele sonha um sonho. E no sonho dele, ele viu 11 estrelas que se curvavam para ele, que eram os irmãos dele. E o sol e a lua, que também se curvavam para ele, que simbolizava o pai e a mãe dele. E aí José, ele conta esse sonho para os irmãos dele. Alguém deu alguma importância por um sonho que estava na cabeça? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Ninguém deu importância para o sonho que estava na cabeça de José, né? Porque era um sonho, porque estava na cabeça dele, porque era o começo, era o princípio. E melhor é o fim das coisas. Só que aí, né? Aí José vai passar por todo aquele processo que a gente conhece muito bem, de ser traído, vendido pelos irmãos, de ir para a prisão. Só que o sonho que José tinha, José sabia que era um sonho de Deus. E Lucas 1,35 fala que porque para Deus nada é impossível. E aí José vai aguardar até com que se cumpre. Aí se cumpre na vida de José o sonho que ele sonhou há muitos anos atrás. E aí os irmãos de José vêm lá no Egito comprar comida e dão de frente com quem? José, o irmão que eles venderam. Exaltado, honrado por Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Só que aí eu imagino José, não vai ter na Bíblia, mas eu acredito que eles tiveram essa conversa. Eu imagino José falando para os irmãos dele: e aí, você lembra do sonho que eu contei para você? Você lembra do sonho que eu contei para vocês? Lá atrás, quando eu ainda era um adolescente, de que 11 estrelas se curvavam para mim, de que o sol e a lua. E aí eles vão ver ali José naquela posição, e melhor é o fim das coisas. Aí você imagina os egípcios, né? Que lição de vida. Nossa, chegou um rapaz aí que, ele veio de fora, ele veio de outras terras aí, ele é de outro povo, nem egípcio é. E ele é o governador aqui. Ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Ele conseguiu gerenciar o Egito muito bem na época dos 7 anos de vaca magra, onde não nascia nada. Ele supriu, guardou todo o alimento e a gente não passou falta de nada, mas que sabedoria. Mas como que é a história desse rapaz? Eu ouvi falar que lá no começo ele tinha sonhado um sonho. E aí depois os irmãos dele invejaram ele e venderam ele, jogaram ele na cisterna. Quando chegou aqui ele foi preso, passou um monte de ano preso. Depois o Faraó sonhou um sonho e ele interpretou. Aí só vão dar atenção no princípio da história de vida de José
depois de ver o resultado, ou seja, depois de ver o cumprimento da promessa. Porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Porque no começo ninguém tá nem aí. Quer ver o Davi? Davi, ele recebe a promessa, né, que Deus ia tornar ele o rei de Israel. Samuel foi lá e ungiu ele no meio de seus irmãos. O que aconteceu com Davi? Davi acaba de receber a unção de rei de Israel sobre a sua cabeça, que Deus ia arrancar Saul do trono e ia colocar Davi. E aí no outro dia Davi tá lá no mesmo lugar cuidando de ovelha. E passa-se tempo, e vai passando-se os anos, até que aquela promessa venha se cumprir. Mas você acha que alguém deu atenção lá no começo? Você acha que os irmãos de Davi acreditaram? Quando Davi veio para entregar a comida para os irmãos dele, que os irmãos deles estavam diante da batalha lá que Golias estava afrontando Israel, o irmão Davi falou: o que você veio fazer aqui? Já sabemos a maldade do seu coração, você é presunçoso. Cadê as ovelhas que você estava cuidando? Vai lá cuidar dela. Só que aí depois o que acontece? O menino derruba o gigante, o menino se torna pajem de armas, o menino se torna tocador de harpa, o menino se torna general de exército, e até que chega o tempo do cumprimento da promessa e Deus torna ele rei de Israel. Aí quem vê alguém que não era filho de rei aqui na terra, porque no céu ele era, alguém que não era filho de rei aqui na terra, porque quem se torna o próximo rei é o príncipe, porque ele já é filho do rei. Aí Davi não era filho de Saul, não tinha nada de parentesco com Saul e se tornou o rei de Israel. Aí vão querer saber do começo, como que foi o começo da história dele? Como que aconteceu? Ele recebeu a promessa? Mas e aí, demorou quanto tempo para cumprir? Ele recebeu a promessa num dia, no outro dia ele estava no pasto. Por quê? Porque melhor são o fim das coisas do que o seu princípio. Ninguém quer dar atenção pro princípio, pro começo. Vamos lá. Vou trazer aqui para nós, a história de um rapper dos Estados Unidos, né, pra gente entender aqui. 50 Cent, um rapper dos Estados Unidos, que era um traficante. Não apoio nada disso, coisas erradas, né? Que Deus salve todas essas vidas que estejam aí nessa vida e que tenha, né, arrependimento no coração. 50 Cent era um traficante que ele vendia moedas. Tem um traficante aí que vende moeda. O povo não tá... 50 Cent foi preso. Tem milhões de presos aí. Isso no começo. O 50 Cent tomou uns tiros. Todo dia um monte de gente leva um monte de tiro. Só que aí passa-se o tempo, o 50 Cent se torna um cantor de rap muito famoso. Vai passando-se o tempo, 50 Cent se torna um empresário. Vai passando-se o tempo, 50 Cent agora tem vários cantores que cantam pra ele. Tem produtoras. Aí o que acontece? Esse rapaz tá chamando muita atenção aqui hoje, mas pra ele chegar aqui hoje teve uma história lá atrás. Qual que foi a história dele? Aí ele começa a contar que vendia droga, que era o único que aceitava moeda, que a mãe dele morreu no incêndio, que ele foi preso, que depois, quando ele quis sair do mundo do crime, ser um rapper, tentaram, né? Aí tentaram assassinar. Aí você vê que as pessoas, elas se interessam pelo princípio da história só depois vendo o resultado lá no fim. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Ou seja, então o resultado fará com que as pessoas, elas queiram saber de como foi o começo. Aí vira livro, aí vira filme, aí vira série, né? Ou seja, então o que eu tô querendo dizer pra você? Que hoje o que você tá passando é o começo. Tá sendo construída uma história
E aí quando você viver o cumprimento da promessa e Deus te levar onde Ele falou que ia te levar, aí vão querer saber do começo, porque por enquanto no começo ninguém não tá nem aí. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E os resultados falam alto, né? O resultado, ele fala muito alto. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Fique com essa mensagem. Independente do que você esteja passando hoje, saiba que vai ter um fim. E eu acredito, né, que muitos já sabem o que Deus tem para ele lá na frente. Porque Deus, ele te mostra, sim. Ele faz você enxergar lá na frente o que vai acontecer. Só que aí começa a acontecer coisas durante esse percurso, o trajeto dessa caminhada para você chegar ali aonde Deus falou que ia te levar. Então hoje é só o começo, é uma construção de uma história, para que quando chegue no final sirva de exemplo para aqueles que irão saber da sua história. Por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Um ótimo Natal a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.